Igreja Celestial do Espírito de Deus. Salve a igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Neemias, capítulo 2 e versículo 2. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. Somente este versículo aqui, irmãos. A palavra é longa, então eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção, porque Deus vai falar ao teu coração. A palavra vem nos dizendo aqui que Neemias encontrava-se em Suzã, numa fortaleza. Ele estava vivendo junto com um rei chamado Artaxerxes. E a palavra vem nos relatando que ele era copeiro desse rei. Ele servia ao rei. Ele servia a mesa, trazia ali tudo que o rei desejava para alimentar-se. Neemias sempre estava alegre, sempre estava contente e satisfeito. Pelo menos era o que o seu rosto demonstrava, pois era assim que o rei o via todos os dias. Mas a palavra nos relata que certo dia, estando ali Neemias, um profeta, o profeta Neemias, veio de Jerusalém, veio lá da região de Judá, um irmão dele. A palavra nos diz que veio um irmão dele, com mais alguns amigos juntos. E Neemias, vendo eles, começou a perguntar o que estava acontecendo, como estava Jerusalém, como que estavam seus irmãos que ficaram em Jerusalém, aqueles que não foram mortos e não foram levados em cativeiro. E o que eles disseram para ele é que eles encontravam-se em grande miséria e tristeza. Falou para eles que as portas de Jerusalém foram queimadas pelo fogo, os muros derribados, a cidade toda devastada, toda destruída. Então, Neemias ficou muito triste com aquela notícia. E ele diz que quando ele ouviu essas palavras, ele assentou-se no chão e chorou. E ele ficou lamentando diante de Deus por muitos dias. Ele esteve orando e jejuando perante o nosso Deus dos céus. Ele jejuava e falava com Deus: meu Deus, por que isso teve que sobrevir sobre o nosso povo, os nossos irmãos, os judeus? E ele falou: ah, Senhor meu Deus, Deus dos céus, grande e destemido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Ele sabia que ele amava a Deus e guardava os seus mandamentos. Assim como nós que fazemos a vontade de Deus, que nos esforçamos no nosso dia a dia, pela nossa própria vida e por todos aqueles que convivem conosco, que nós queremos que estejam bem. Então ele teve, durante 10 dias ou 15 dias, diz que durante muitos dias, ele esteve orando e jejuando perante Deus por aqueles que estavam sofrendo. E então quando ele veio servir o rei olhando para ele,
notou que alguma coisa estava errada com a sua mente, com o seu coração, porque ele estava com o semblante desfalecido, estava cabisbaixo, triste, oprimido. Então o rei perguntou: o que está havendo com você? Você sempre está feliz e hoje você está com essa cara? Muitas vezes é o que acontece dentro do nosso lar, aleluias. De repente acontece algo na tua vida e você não fala para ninguém, mas o teu coração encontra-se triste. E aquele que está perto de você, muitas vezes ele nota, diz: o que está acontecendo com você? E muitas vezes você diz: não está acontecendo nada. Às vezes você pode revelar, você pode dizer: está acontecendo isso, isso, isso. Mas somente Deus pode resolver a nossa situação. E aqui então por quê? Ele jejuava e orava a Deus. Então Deus deixou revelar-se a sua tristeza para esse rei o qual ele servia. E quando o rei perguntou para ele o que estava acontecendo, porque o seu semblante estava desfalecido, ele próprio disse: então eu temi sobremaneira. Ele próprio ficou com medo da situação que estava ocorrendo na sua própria vida. E às vezes acontece isso conosco. Acontecem muitas coisas na nossa vida durante os dias, as semanas, os meses que vão se passando. E a maioria das coisas nós passamos por cima, como se diz, porque Deus é conosco. Mas às vezes acontecem coisas desta forma, coisas muito fortes em nossa vida, como aconteceu com Neemias, que o deixa temeroso. Ele diz: eu temi grandemente. Quando ele diz eu temi sobremaneira, ele se assustou até com o que se passava dentro dele, no seu coração. E ele disse para o rei: parabéns, rei, viva o Senhor. Falando isso para o rei, para aquele do qual ele era servo, que ele estava servindo ali em Suzã, dentro dessa fortaleza, dentro desse palácio. Ele disse: como posso eu estar feliz? O Senhor está vendo a tristeza no meu rosto? Porque nesse momento eu estou temendo pela vida daqueles que ainda estão vivos lá em Jerusalém. E ele começou a relatar o que estava se passando com os seus amigos, seus irmãos, o povo que vivia com ele lá. E o rei compreendeu, porque Deus entrou no coração do rei e fez com que ele compreendesse e sentisse a dor que Neemias estava sentindo. Então o rei falou para Neemias, quando ouviu a sua reclamação, a sua petição, disse: Neemias, se você quiser, você pode ir até lá. A palavra nos relata que estava assentado o rei e a rainha quando Neemias conversava com eles. E ele falando: eu peço-te que me envies lá para ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu venha retificar aquela cidade, eu venha levantar aquela cidade, porque ela está devastada, está em ruínas, está em monturas. Mas se o Senhor permitir que eu vá até lá, então eu vou me esforçar lá e vou ver se ajunto algumas pessoas de lá que têm a mesma fé que eu, e vamos reedificar aquela cidade, para que o povo que ainda está lá fique em segurança. E é o que nós fazemos em nossa casa. Nós procuramos de todas as formas mantê-la em pé. Por mais que, às vezes, há algo
que nós notamos que não está certo. Nós queremos acertar, queremos arrumar, queremos edificar. E aqui então, a palavra nos relata que a rainha perguntou para ele: por quanto tempo você precisa ficar fora? E diz aqui na palavra que ele apontou um tempo. Não diz quantos dias ele precisava ficar. Mas eu acredito que ele disse: eu preciso ficar pelo menos por uns 3 meses para edificar aquela cidade. E então foi definido pelo rei, pela rainha, e liberado, dizendo: pode ir. E ali ele foi feliz. Foi até lá. E ainda o rei liberou para ele exércitos para protegê-lo na sua caminhada, pois sabia dos perigos que ele corria, porque os mesmos inimigos que devastaram Jerusalém poderiam ainda estar nos arredores e atacar todos aqueles quanto eles julgavam inimigos ou amigos daquele povo de Jerusalém. E então eles foram marchando. A palavra nos diz que ele foi até os governadores da além do rio. Ele passou o rio e foi. E ele levou cartas, ainda que o rei Artaxerxes deu-lhes cartas para que quando ele passasse por outras províncias ele apresentasse cartas, para que ele fosse liberado para passar sem problemas. Hoje, muitas vezes, para você ir pregar em uma igreja, você precisa levar uma carta, apresentar uma carta. A impressão que dá é que ele é teu inimigo, que você precisa de uma autorização para pregar na igreja dele. Mas quando você tem irmãos e ele realmente é teu irmão, você não precisa de carta nenhuma, porque o próprio Espírito Santo ele testifica da tua vida. Mas como eram inimigos de Neemias e dos seus irmãos, então ele precisava realmente ter a autorização do rei para que o outro rei lesse e dissesse: tudo bem, se foi o rei que te mandou, então você passa. Ou então ficaria preso, ficaria detido naquele local. Mas como ele estava com os capitães, o exército e os seus cavaleiros e a carta, então ele podia passar. Mas quando ele ia indo, um grande inimigo chamado Sambalate, que era horonita e que tinha como seu capitão Tobias, ficou sabendo do seu intento de que Neemias iria reedificar novamente Jerusalém. Começou a invejar e a zombar e dizer que Neemias, com a pouca força que tinha, sem povo nenhum, jamais conseguiria se levantar. Mas aquele que tem Deus, ele não precisa de muita força humana. Ele precisa do Espírito forte, do Espírito de Deus que mora dentro dele, para que ele possa ir em frente e vencer as suas batalhas. Então vem nos dizendo a palavra assim: e cheguei a Jerusalém, aleluias, e estive ali 3 dias, glória a Deus. Em 3 dias que ele estava lá, a palavra nos diz que ele temia, ele sabia que os inimigos estavam rondando a cidade. E durante o dia, ele não podia andar pelas ruas, porque era perigoso. Então Neemias levantou-se à noite, com poucos homens consigo, e não declarou a ninguém o que se passava no seu coração do que haveria de fazer. E ele diz que aqueles homens que acompanhavam ele durante a noite estavam indo a pé, e somente ele com um animal a cavalo, somente ele a cavalo.
E eles seguiam fazendo a ronda, analisando o que deveria ser feito naquele lugar, por onde deveriam começar a reconstrução. Mas andaram um pouco e o cavalo já não conseguiu andar mais. Quão grande era a destruição, os monturos, os muros destruídos, a cidade toda caída. Os cavalos não conseguiam nem andar. Ele teve que descer do cavalo e ir a pé junto com seus amigos. Diz que ele saiu pela porta do vale e foi para o lado da fonte do dragão. É assim que nos fala a palavra. Eu acredito que este era um lado mais vulnerável e perigoso dessa cidade. E diz que ele foi para a porta do monturo. E ali ele contemplou os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as portas que foram consumidas pelo fogo. As portas estavam todas abertas, caídas e queimadas. Então ele foi indo e passou o ribeiro. E quando ele havia analisado tudo ao redor do muro, isso durante a madrugada, então ele voltou. A palavra nos diz que ele reuniu os magistrados, porque agora, como ele estava dentro de Jerusalém, ele, Neemias, o profeta de Deus, estava no comando. O que ele falasse ali era ordem. E ele começou a conversar com todo o povo e viu que o povo estava, além de preso naquela situação, na miséria, estava endividado. A palavra nos diz que eles deviam. Os mais pobres ainda haviam perdido o resto que tinham e ficaram com dívidas ainda. Mas Neemias, como conseguiu conversar com os magistrados, ele fez uma reunião, convocou uma assembleia, é assim que a palavra nos diz. Ele começou a explicar dentro dessa congregação, dessa reunião, ele dizendo assim: então eu lhes declarei como a mão do meu Deus me foi favorável. Ele começou a explicar como sucedeu a sua vinda para Jerusalém, dizendo: eu estava lá com o rei, e o rei poderia muito bem não ter me deixado vir, mas ele me liberou para que eu viesse aqui, e nós todos juntos, na mesma força, na mesma fé, nós consigamos restabelecer novamente a construção dos muros, da fortaleza, das casas e até mesmo das congregações aqui dentro de Jerusalém. E a palavra nos diz que Sambalate continuava zombando da fé de Neemias e do povo, do pouco povo que estava com ele. Mas Neemias disse assim: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes partes, nem justiça e nem memória em Jerusalém. Neemias sabia o Deus que estava com ele. Ele sabia que aqueles que o ajudariam, esses ficariam guardados em memória. Mas aqueles que não ajudassem nada, esses não teriam parte nenhuma. Quando ele falou que o Deus dos céus nos fará prosperar, significa que Deus, ele tinha certeza que Deus abençoaria todo aquele povo que estava com ele em todas as áreas da sua vida. Quando diz será próspero, será bem sucedido na sua área familiar, na sua área financeira, na área sentimental. Porque quando o Senhor entra numa vida, Ele entra para transformar, para fazer a diferença. E nós vemos aqui que quando Deus está com apenas um homem, Ele transforma cidades, Ele transforma
transforma os corações do povo que muitas vezes está desacreditado. A palavra nos diz que Deus levanta do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Significa que não interessa a situação da nossa vida que está hoje. Significa que daqui 1 mês, 2 meses, a nossa vida pode estar transformada. Porque o nosso Deus é atemporal. O tempo de Deus é diferente do nosso, aleluias. Às vezes projetamos algo para daqui 5 anos, daqui 10 anos. Mas se Deus quiser, Ele faz em menos da metade do tempo, em 1/3 do tempo. E foi desta forma que sucedeu na vida deste povo que creu. Porque Neemias não saberia quanto tempo demoraria para ele fazer esta obra. Mas a palavra nos diz que quando ele conversou com o povo, logo um se dispôs e falou assim: pode deixar que esses portões eu levanto e coloco trancas e ferrolhos, aleluias. Outro já disse: pode deixar que ali para o lado do lago, eu e fulano nós vamos restabelecer, vamos levantar os muros. E a palavra nos relata que eles trabalhavam com uma mão e com a outra levavam uma arma na mão. E eles próprios eram os trabalhadores e eram os guardiões daquele lugar. Deus sabe o teu esforço. Deus sabe que você tem feito o melhor, tem trabalhado em dobro, tem trabalhado pela tua casa, tem se esforçado para manter a tua família em pé, a tua casa em pé. Tudo aquilo que Deus coloca nas tuas mãos, você tem feito o melhor. E Deus te reconhece como um servo, como um profeta, assim como foi Neemias, um servo valoroso, que não olha para as situações. Se ele olhasse, ele desistiria. Ele dizia: eu nem vou até lá. Ele sabia que os seus inimigos eram muitos, mas ele foi pela fé. Mas quando ele chegou lá, ele encontrou amigos e companheiros que quiseram partilhar com ele a mesma fé e dizer: não, nós juntos vamos conseguir. E aqui então vem dizendo que cada um escolheu um lado para edificar. Diz aqui: e junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Imri. E a porta do peixe, que era o lado do lago, edificaram os filhos de Hasená, a qual emadeiraram, colocaram madeiras e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E do outro lado reparou Meremote, filho de Urias, o filho de Cós. E ao seu lado reparou Mesulão, o filho de Berequias, e o filho de Mesizabel. E ao seu lado reparou Zadok, filho de Bana. E ao seu lado repararam os coitas. Porém os seus nobres não submeteram ao serviço do Senhor. Assim como muitos aceitaram fazer a obra de Deus, teve alguns poucos que disseram: não, nós não queremos, achamos que não vai dar. Então sempre vai ter aquele alguém que vai estar olhando e vai dizer: você não consegue, não adianta, não vai dar certo. Teve alguns aqui que não aceitaram. Mas a palavra nos diz que aqueles que trabalharam viram os resultados. E eles conseguiram reedificar a cidade. Nós não vamos prolongar mais, irmãos, a palavra para frente, ela é bem longa. Mas o que significa é que Neemias, na sua fé, ele conseguiu fazer aquilo que para outros reis inimigos de Jerusalém parecia impossível. Chegou um dia até que os seus inimigos falaram que da forma que eles fariam, até se viesse uma raposa, entraria de qualquer forma para dentro e até derrubaria os seus muros. Mas depois que eles viram pronto, eles ficaram temerosos também, sabendo que o Deus que Neemias servia não era um Deus de pedra, de pau, mas era um Deus Espírito, que tem poder, que tem toda a força, e que aquele que nele crê
faz obras magníficas. Deus. E assim sucedeu, irmãos. Para que hoje nós possamos crer que as mesmas obras que aconteceu na vida de Neemias acontecem na minha e na tua vida. Amém, irmãos?